Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia, e vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e também o nosso detalhamento. Então, temos aí a nossa aula de número 5 com o objeto de conhecimento, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial, certo? O detalhamento dessa aula nós temos conflitos de ordem ambiental em nível mundial, nacional e local. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 5 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Vamos iniciar a nossa aula sobre conflitos de ordem ambiental, verificando algumas imagens, né? Então, nós temos aqui várias questões ambientais, problemas ambientais relacionados à emissão de gases poluentes, a questão das queimadas, entre outros problemas que são acarretados tanto para a natureza e também para a nossa própria saúde, né? Como nós podemos aqui observar. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas questões ambientais, não apenas no âmbito local, mas também como no âmbito nacional e numa escala maior, que seria na escala mundial, né? E perceber que esses problemas, que eles estão inseridos ali no local, por exemplo, onde a gente mora, mas que são problemas que acarretam aí para todas as outras escalas. Vamos observar agora algumas imagens de mudanças climáticas. Vocês já viram algumas dessas imagens? Já presenciaram aí como é o exemplo dessas cheias ou das secas extremas também que acontecem, que vem acontecendo, na verdade, né? E aí a gente fica se perguntando, né? Será se isso acontecia aí há muitos anos atrás ou é um problema ambiental apenas dos dias atuais, né? O que vem acontecendo? Como é o caso aí do aumento das temperaturas, dos incêndios florestais. Aí nós temos também, podemos observar os deslizamentos de terras, né, que também pode ser acarretado por problemas tanto da ação do próprio homem e também ali das ações da natureza, né, como as tempestades, as chuvas, entre outras questões. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre alguns desses problemas ambientais, né, conflitos ambientais também que ocorrem no mundo em todas as escalas. E para isso nós vamos rever aí alguns conceitos. Vamos iniciar com mudanças climáticas. O que é aí, o que são, né, essas mudanças climáticas? Como eu coloquei para vocês, será se são problemas que acontecem apenas nos dias atuais, mas já são problemas que vêm aí de anos atrás, né? O que vem acontecendo com o nosso planeta. Então, nós temos as mudanças climáticas e aí nós vamos verificar o conceito, né? Que nada mais é que se referem aí a alterações de longo prazo nos padrões aí de temperatura do nosso planeta e que vai acarretar também na alteração, nas mudanças, né, do clima, gente. Então, a gente tem aqui essas alterações. E verifiquem aqui que eu coloquei alterações de longo prazo, né? Que a gente vem percebendo, vem sentindo todos os dias, né? Não apenas em âmbito local, mas a gente também consegue perceber através de matérias nos jornais, na internet, o que vem acontecendo aí no mundo. Essas mudanças, elas são causadas principalmente pela atividade do homem, tá bom? Atividade humana, ou também, como a gente pode chamar, de ação antrópica, certo? Aí nós temos a queima aqui dos combustíveis fósseis, aí eu coloquei alguns para vocês observarem, como o carvão, o petróleo, o gás natural, que são aí os mais utilizados, né? Que vão ser responsáveis pela emissão de gases para a atmosfera e que vão aí liberar uma grande quantidade, né? Seja ela aí nas diversas atividades no qual vão ser utilizadas. Então, aqui, intensificando o efeito estufa,
na atmosfera. Então, a gente pode perceber isso através dessas atividades, dessa ação do homem, dessa queima de combustíveis fósseis. E a gente vai percebendo a alteração aí da temperatura, do clima, essas mudanças climáticas que vêm acontecendo aí nos últimos anos, né? Se vocês perguntarem, por exemplo, dos pais, dos tios, ou até mesmo dos avós de vocês, com relação a essa mudança da temperatura, né? Provavelmente eles vão colocar. Hoje parece que está mais quente, né? Está mais quente que 5 anos atrás. As temperaturas, as chuvas, elas não eram tão intensas como são hoje, ou as secas, né, não são tão intensas como são hoje. E aí a gente tem esse questionamento, né, o porquê que isso vem acontecendo. Aí a gente pode pontuar, né, o que a gente vai colocar durante a nossa aula também, alguns pontos relacionados a essas mudanças. E aí a gente vai ter o aumento da utilização desses combustíveis fósseis, o aumento da produção, o aumento do consumo, entre outras questões, né? As atividades da agricultura que também vão influenciar, da pecuária, entre outras atividades relacionadas à ação do homem. E aí nós temos o primeiro, para comentar com vocês, o efeito estufa. O efeito estufa, gente, muitas das vezes ele é falado como se fosse um problema ambiental, mas, na verdade, o efeito estufa ele é um fenômeno da própria natureza. Só o que vem acontecendo? Com a emissão, com a liberação desses gases para a atmosfera, aí a gente tem a modificação desse fenômeno da natureza. Então, vamos verificar aí o efeito estufa, que nada mais é que a retenção do calor do Sol pela Terra. Se a gente não tivesse isso, gente, essa retenção, né, nós teríamos ali a questão das temperaturas, né, a diminuição das temperaturas, ou temperaturas baixíssimas, temperaturas extremas. Nós teríamos vários problemas, né, relacionados aos ecossistemas, que são adaptados aí, dependendo do local, né, as temperaturas daquele local. Então, isso aqui evitando o seu resfriamento, certo? Então, essa aí digamos que o objetivo, a função, né, do efeito estufa, o processo natural aqui e necessário para o nosso planeta. Só que, com todos esses problemas que eu citei anteriormente, principalmente da emissão desses gases, né, o que a gente pode perceber nas grandes cidades, onde a gente tem muitas indústrias, automóveis, emitindo ali todos os dias esses gases poluentes, né? Então, a gente vai ter aqui esse efeito estufa potencializado. Consequentemente, nós vamos ter o aumento da temperatura. Então, aquele fenômeno natural que era ali para fazer essa retenção desse calor, manter a temperatura equilibrada, a gente vai ter aí uma alteração na temperatura do nosso planeta, desses locais. O que a gente vai observar aí na imagem. Na imagem, a gente consegue perceber como era para funcionar de forma natural, né? Os raios solares, eles iam chegar aqui até a superfície terrestre, nós teríamos ali cada uma das camadas da atmosfera retendo, né, esse calor na superfície terrestre, mas nós vamos ter aqui as atividades humanas que vão fazer com que isso não funcione de forma como era para funcionar. Como é o caso aqui dos clorofluorcarbonetos, que são os CF6. Aí nós temos aqui o gás metano com a atividade da pecuária, né? E também da agricultura, como dos gados, dos fertilizantes. Aqui, principalmente na emissão de dióxido de carbono, nós vamos ter o petróleo e o carvão. E temos também a atividade da agricultura e também a utilização de gasolina emitindo o óxido nitroso, tá bom? Então, esses gases, eles vão ser emitidos aí todos os dias para a atmosfera e aí a gente tem a potencialização desse efeito estufa. E, consequentemente, a gente tem essa retenção maior
deste calor aqui na atmosfera e, consequentemente, o aumento da temperatura, certo? Nós temos também a chuva ácida, né? Aí a gente vai observar, eu coloquei anteriormente, né, como um fenômeno natural, o efeito estufa, mas ele vai ser potencializado pelas atividades ali humanas. E a gente tem essa interferência humana, já não é mais um fenômeno natural, no qual nós denominamos de chuva ácida. E aí a gente vai ver quais são os principais gases. Aí nas imagens vocês podem perceber essa ponte, nessa outra imagem, né, nessa escultura, que estão corroídas. E isso acontece, gente, por conta dessa chuva. Então, a gente vai ter um processo de acidificação, que pode prejudicar as espécies aquáticas, danificando aí os monumentos, pontes, a vegetação também, trazendo vários problemas. E aí nós temos a presença de alguns gases tóxicos que vão ali influenciar nessa atividade, que é o caso do ácido sulfúrico, temos também o nítrico, o nitroso, presente aí nas chuvas e, consequentemente, a gente vai ter aí essa alta capacidade de corrosão, como a gente pode observar aí na imagem, tá bom? Então, aconteceu aqui em algum lugar chuva ácida, a gente vai perceber isso aí nos monumentos, nas vegetações e também na própria vida aquática, tá bom? Então, esse processo de acidificação, certo? E aí nós temos, olha, coloquei alguns exemplos para vocês, vai afetar as lavouras, né? A vegetação de uma forma geral, as atividades da agricultura, né? No caso das lavouras, prejudicando também a vida animal, vai contaminar também os lençóis freáticos, porque aquela chuva, ao tocar ali no solo, né? Na superfície terrestre, ela vai entrar em contato ali com o solo e penetrar nos lençóis freáticos. Eleva também a acidez do solo, aquele solo ele vai ser necessário ali fazer um controle, né, dos nutrientes que estão presentes, corroendo também as estruturas metálicas, como nós vimos ali nas imagens, construções e também nos veículos, né? Nos veículos a gente percebe bastante isso, que fica uma mancha ali no teto do carro, e isso geralmente vai ser ocasionado ali tanto pela chuva ácida, também como das altas temperaturas, né, que a gente vem enfrentando nos últimos anos, nas últimas décadas, certo? Então, essa interferência humana aí que a gente observa. Vamos falar também sobre a destruição da camada de ozônio. Aí nós temos o que é a camada de ozônio, para a gente relembrar. É a camada que fica localizada ali na estratosfera, olha. A gente tem todas as camadas da atmosfera, como vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e mais lá em cima, né, a última lá, nós vamos ter a exosfera, certo? E aí a gente vai encontrar a camada de ozônio, nós vamos encontrar essa camada aí na estratosfera, certo? Então, nós vamos encontrar essa camada que vai proteger a Terra, né? Vai proteger aí as espécies animais, vegetais, nós, seres humanos, da radiação ultravioleta, aqui, da radiação UV do Sol. E funciona também aqui, olha, como a gente verificou lá no efeito estufa, né? Como um fenômeno da própria natureza. A camada de ozônio, ela vai funcionar como um escudo natural que vai proteger a gente dessa radiação ou desses raios UVs, né? Ou raio ultravioleta. Então, fazendo com que nós não soframos tanto, né, com essa radiação, certo? Só o que está acontecendo, né? A gente vai ver aí quais são as causas, né, da redução dessa camada de ozônio. Nós temos também a emissão de vários gases, né? E aí nós temos a principal substância química, como os CF6, os clorofluorcarbonos, né? Que inclusive hoje em muitos países é proibido, né? Você colocar ali, como era muito utilizado antigamente em aerosóis,
em ar-condicionado, em geladeiras e que não pode ser mais utilizado, principalmente por conta dessa questão da emissão desses gases, certo? Essas substâncias, elas reagem ali, gente, com o ozônio, juntamente ali nessa camada da estratosfera. Então, ela vai destruir ali essa camada. Então, aquela camada que estava ali para nos proteger, como ela vem sofrendo, vem sendo destruída, consequentemente, a gente vai ter uma maior emissão aí de radiação, certo? Por isso que hoje a gente tem ali as indicações, né, de você usar protetor solar, cuidar ali dos seus olhos, usando um óculos, também com uma proteção UV, né, entre outros cuidados, né, que nós podemos ter, certo? E aí nós temos a destruição da camada de ozônio, algumas consequências, né, dessa destruição. Aí, diretamente, a gente observa o aumento da radiação na superfície terrestre, né? Por isso que todos esses cuidados que a gente deve tomar, colocar ali um boné para proteger, principalmente as pessoas que trabalham aí diretamente, né, expostas ao sol, como nas atividades da agricultura, da pecuária. Então, utilizar ali proteção, certo? Maior incidência de câncer de pele, catarata, entre outras doenças, né? Justamente por conta desses pequenos cuidados, né, que nós podemos realizar aí durante o nosso dia a dia, né? Mesmo eu não estando exposta ali todos os dias ou fazendo alguma atividade, um trabalho, né? Mas eu também preciso dessa proteção, né? Preciso me cuidar passando ali o protetor solar, por exemplo, no rosto, né? Onde vai estar mais exposto. No restante do corpo também, se você não está ali protegido, coloca um protetor, entre outros cuidados que você pode ter, certo? Danos à vida marinha, à agricultura também, as alterações climáticas, que a gente também pode perceber como consequências, né, dessa destruição dessa camada de ozônio. Então, são alguns dos cuidados, né, que eu coloquei aqui para vocês que a gente pode ter para a gente não sofrer tanto com essas consequências. Vamos falar também sobre o aquecimento global, né? Nós temos aí o aumento da temperatura do nosso planeta, né? Então, nós temos uma temperatura média que vai servir ali para a manutenção das espécies animais, vegetais. Então, aqui a gente tem essa temperatura média do planeta, certo? Só que o que os cientistas estão percebendo, né, com essas mudanças climáticas, né? A gente tem esse aumento gradual na temperatura da Terra. E o fenômeno causado principalmente pela intensificação do que a gente já viu ali do efeito estufa, né, com a emissão de todos aqueles gases, como o dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, o CH4, entre outros gases. Mas esses são alguns dos principais gases que a gente pode citar e perceber o aumento dessa temperatura do nosso planeta. Professora, mas é um aumento ali de 1 grau, meio grau, mas isso, gente, vai alterar muito a questão de cada um dos biomas, de cada um dos ecossistemas que estão presentes e que são adaptados àquele local. Se é muito frio, se está adaptado ali a temperaturas quentes. E aí a gente tem essa mudança dessa temperatura. É um aumento de 0,5, de 1 grau, mas é uma média. Tem alguns lugares do mundo que esse aumento da temperatura é muito maior. Aí a gente está tirando apenas uma média de temperatura do nosso planeta, tá bom? E aí nós temos essa emissão de gases do efeito estufa. A gente pode colocar queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, né, que a gente já viu, o desmatamento e também aí as atividades da agricultura. Como consequências, a gente pode pontuar aí para vocês, olha, o aumento do nível do mar, né, como a gente pode observar, tem observado, né, em algumas cidades, principalmente as cidades litorâneas, o derretimento de geleiras, né, com o aumento desse nível do mar. Então, a gente vai ter essa modificação aí nesse ecossistema. A gente pode observar aí na imagem, né, isso prejudicando ali as espécies que estão ali que são adaptadas àquele local, a expansão térmica também dos oceanos e os eventos climáticos extremos, né,
como ondas de calor, secas, tempestade, inundações, que a gente já presencia aí nos dias atuais. Além disso, temos perda de biodiversidade, né? Todos esses problemas vão acarretar no desequilíbrio dessa biodiversidade, como a extinção de espécies, desequilíbrio nos ecossistemas, problemas na agricultura. A gente pode pontuar a redução da produtividade, a insegurança alimentar, que seria a falta de alimento no prato das pessoas diariamente, né? Nós temos aí milhares de pessoas que não conseguem fazer nem 2 refeições por dia, né? Geralmente nós fazemos 3, né? O café da manhã, o almoço e o jantar, ou 4 inserindo aí o lanche. E muitas dessas pessoas não conseguem realizar todas essas refeições, pois estão inseridos aí nessa insegurança alimentar, né? Pois falta alimento para muitos. Problemas de saúde, como doenças relacionadas ao calor, né? Propagação de vetores de doenças também, de vírus, doenças respiratórias, entre outras doenças que também podem acarretar a saúde humana. Falando de todas essas questões ambientais, né? Do efeito estufa, da camada de ozônio, da chuva ácida, aquecimento global, vamos falar também sobre os conflitos por recursos hídricos, né? O conflito, gente, por água. Então, imaginem aí, a gente tem também, assim como a insegurança alimentar, muitas pessoas que não têm acesso ali a alimentos, a ter as suas refeições diárias, a gente tem também, em muitos lugares do mundo, já está faltando água potável para o consumo. E, consequentemente, a gente vai observar aí os conflitos. Então, vamos verificar a escassez de água, né? A competição por água potável, né? A gente até tem ali o acesso à água, mas aquela água ela está contaminada e não está própria para o consumo humano. Então, isso vem aumentando, gente, principalmente naquelas regiões mais secas, naquelas regiões mais quentes, né? Como é o caso aí onde a gente encontra o clima árido, semiárido, e aí a gente vai encontrar isso ali em alguns países do Oriente Médio e também no continente africano. Em muitos países do continente africano que estão inseridos ali no norte da África. E aí a gente vai observar alguns rios que são rios transfronteiriços, tá bom? E aí esses rios, o que acontece? Eles acabam ocupando o que vai gerar esse conflito ali vários países. E há essa competição, né? Com relação aqui a você ter acesso à água potável, como é o caso do Nilo, do Tigre e também do Eufrates, tá bom? Tá bem? São frequentemente alvos aí de disputas, né? Então, como eles estão inseridos em fronteiras de vários países, aí a gente vai ter como consequência, né, alguns conflitos relacionados aí à água. Alguns exemplos sobre isso, a gente tem a construção da grande barragem do Renascimento, né, que foi construída ali pela Etiópia, ocupando ali a parte do Rio Nilo Azul, que tem gerado tensões, né? E aí, conflitos com o Egito, Sudão, onde também a gente tem as fronteiras desse rio ali passando, certo? Então, tudo isso ocasionando, né, esses conflitos relacionados à escassez de água potável. Temos também a atividade da mineração. Aí a gente vai observar alguns pontos da mineração e a extração desses recursos, né? Temos o exemplo aí na América Latina, como eu coloquei aí no mapa para vocês, alguns dos países como Peru, Colômbia, e também o Brasil, né? Onde a gente vai encontrar alguns desses principais minérios, né? Como o ouro, o cobre, que vem causando, gente, para a extração dessas atividades da mineração, acaba ocasionando a degradação ambiental, né? Em conflitos sociais, né? Que vão ser ocasionados, muitas das vezes isso acontece, essa extração de forma ilegal, em comunidades indígenas, ribeirinhas, e isso vai ocasionar também aí conflitos, né, sociais. E aí nós temos comunidades locais que frequentemente também vão protestar, né, porque geralmente a gente tem ali grandes empresas que estão buscando apenas retirar aquele minério e não está tomando ali os devidos cuidados, né, com relação
a essa extração. E aí acaba contaminando a água, acaba contaminando o solo daquela região no qual a população vai utilizar. E aí nós temos também no continente africano, a gente já viu ali anteriormente, né, a questão da água potável, e aí nós temos também a extração de diamantes, a extração de petróleo, entre outros recursos que também vão acabar ocasionando conflitos, né? Aí eu coloquei alguns conflitos armados que ocorrem no continente africano, como, por exemplo, na República Democrática do Congo e também ali na Nigéria, né, devido a essas atividades de extração de minérios. Temos também energia e combustíveis fósseis, né? Aí eu pontuei para vocês a extração de petróleo e gás, né? Projetos também de extração, assim como nós vimos ali da mineração, né? Em áreas mais sensíveis, como é o caso da nossa região, da Amazônia, ali também no Ártico. E isso também acaba ocasionando conflitos sociais, né? Acaba gerando protestos ali da população, da comunidade local. Os ambientalistas também que estão de olho no que vem acontecendo, né? E conflitos por energia renovável, né? A instalação de parques eólicos com aquelas grandes hélices, né, que são instaladas, que também pode prejudicar ali a população, a vegetação e também as espécies animais, né, principalmente as aves. E aí a gente tem algumas dessas disputas, né, que podem acontecer por conta desta utilização. E aí pontuei para vocês, superando, né, esses conflitos, né? O que a gente pode pontuar aí como o que a gente pode fazer, né? O que cada um dos países também podem cooperar. Então nós temos cooperação internacional, né, fortalecendo aí a colaboração entre países para gerir recursos compartilhados e implementar aí acordos ambientais, né? Inclusive são feitos, né, naquelas conferências ambientais onde representantes de cada um dos países vão ali sentar, conversar com pesquisadores, né, os cientistas, os ambientalistas, e discutir o que vem acontecendo, né, como é o caso aí da imagem desse protesto que a gente pode observar, né, SOS Amazônia, por conta desses problemas que a gente, inclusive, comentou aí, as atividades da mineração, né, aí no tópico anterior. Aí nós temos também a legislação ambiental. A legislação ambiental ela precisa ser mais rigorosa, né? Precisa fiscalizar, precisa punir também esses crimes ambientais em todos os níveis, né? Local, regional e também mundial. Justiça ambiental, pontuei aí para garantir acesso à justiça e reparação para as comunidades, né? O que acontece com aquelas comunidades indígenas, com aquelas comunidades ribeirinhas, onde está acontecendo a extração desses minérios, onde não está sendo ali aplicada a sustentabilidade, o que vem acontecendo? Será se tem justiça ambiental, né? Seria um outro ponto. E aí nós temos também a participação social, né? Incluir a sociedade civil, nos incluir, né? Nós participamos dessa sociedade civil nas decisões sobre o meio ambiente para criar soluções justas, né? E também mudança econômica, buscando um modelo mais sustentável, né? Que vai valorizar o meio ambiente e também o bem-estar social, né? Então, justamente nessa questão da atividade da mineração que eu pontuei para vocês, com relação a como que está sendo extraído aqueles minérios, como é que está sendo gerido ali aqueles recursos minerais, né? Será que a sociedade ela está ali envolvida, está sabendo do que está acontecendo ali com aquele solo, com aquela vegetação que sofreu ali desmatamento, entre outras questões. Então, são alguns dos pontos aí que eu coloquei para vocês, para a gente colocar aí de como superar, né, esses problemas ambientais, esses conflitos ambientais, certo? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado e até uma próxima.